Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 10 de janeiro de 2025, uma sexta-feira, né? Quem vos fala aqui é a missionária Ana Gerobano. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando por a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora então a tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Presente também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, libertando. Se tiver alguém desempregado, que eu possa estar abrindo a porta. Se tiver alguém enfermo, que eu possa estar curando. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? Amém? Deixa eu fechar um pouquinho a cortina aqui. Amém. Fica melhor assim, né? E a preciosa palavra do Senhor está hoje em Gênesis 31, que diz assim: Jacó foge de Labão, tá? Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E no 2, Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nessa hora eu te peço, Senhor, no momento de João 3,30, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo, Senhor, para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A gente sabe que Jacó, ele já vem de uma situação com Labão desde o casamento, né? Que ele casou-se trabalhou 7 anos por Rebeca e ele entregou Lia. Desculpa, Rebeca não, por Raquel, né? E ele entregou Lia. Então já veio já de de um engano, né? Já veio de um engano. A gente falou sobre isso ontem, sobre Lia e Raquel, né? Por causa de um costume. Então, a gente vê também que aí chega uma hora que Jacó fala que quer ir embora, e aí começa, a gente vê até o misticismo de Jacó com a vara, né, dos animais que ele põe para beber água ali, dos que nascesse malhado era dele e assim por diante. Então vamos prosseguir. Jacó foge de Labão. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e seus parentes, eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos e lhe disse: veja que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Então, ele conta ali, né, a história para suas esposas, que já sabem, né, de tudo que tinha acontecido, mas Deus manda ele voltar. E aí ele fala que, contudo, Deus não permitiu que Labão, né, o prejudicasse mais. Então, a gente vê que é um contexto que Jacó se encontra, né, onde ele não tinha muita opção, ele tinha que ir embora, né? Então, assim, o coração de Labão se fechou com ele, ou seja, ele já estava na hora de levantar acampamento e ir embora. E aí diz assim, no 8, se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Se ele dizia, as que tem lista serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com lista. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Oi, amor. Então, ele começou a contar a maneira como que Deus fez, né? Dos rebanhos. Deus, ele trabalha da maneira que a gente quer, a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que ocorreu essa situação, né? Então, aí ele tem que voltar para a terra dos seus pais, né? Então, assim, todos os sinais estavam dizendo para ele: sai do caminho, sai da frente de onde você está com Labão e volta para a terra dos seus pais. Então, tava na hora dele voltar para Canaã. E a gente vê também que diz assim: Raquel, finalmente, recebe ali, né, a procedência de Lia e ambos, né, acabam entendendo que seu pai havia enganado o marido das duas, né? Então, e foram várias vezes, né, que isso aconteceu. Segundo Jacó, aqui o relato diz que 10 vezes ele enganou, né? E aí diz assim que no 10,
Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi os machos que fecundavam o rebanho, tinham listas, eram só picados e malhavam. Aí diz assim, e aí ele tem um sonho, né? Aí, ele diz aqui assim no 11, o anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Meu Deus, meu pai, esqueci de uma coisa. Meu Deus, meu pai, nessa hora eu te peço perdão, Senhor, esqueci de orar para ministrar a tua palavra. Senhor, eu te peço que no momento de João 3:31, na Girobano diminua, que o Senhor cresça, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, e só a sua palavra seja manifesta, pois o seu nome, Senhor, tem que ser exaltado, tem que ser glorificado, hoje e sempre, amém. E aí diz assim, perdoa, Senhor. Então, ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm liça, são só picados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Então, foi o próprio Deus que permitiu ali, né, essa situação, né, para mostrar, né, que ele viu o que Labão tinha feito com ele, tá? Porque Labão havia defraudado ele, né, havia, vamos dizer... Nossa caneta, na hora que você precisa, ela falha. Havia defraudado. Então, é algo bem terrível. E aí, ele diz assim, no 13. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Aí Deus manda ele voltar. Deus fala, não, volta. Volta. Porque, né, aqui não é mais o seu lugar, né? Volta. Então, Deus dá uma ordem para ele. E a gente vê que Deus, ele diz que viu o voto dele. Aí no 14, Raquel e Lia disseram a Jacó, temos ainda a parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trate ele como estrangeiro. Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenar. Então, elas sabiam que tudo que o pai delas fizeram, né? Então, elas não são a favor do erro do pai. Mas, igreja, a gente vê que hoje em dia, por causa de herança, tanta gente fica a favor do que é errado. Tem passado uns redemoinhos de todas as partes aqui por causa de herança. Mas Deus, né? Que Deus venha me justificar a justiça na minha vida, como foi na vida de Jacó. Porque olha que é só o sangue. Então, Jacó ajudou seus filhos e... Aqui. Então, Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos caminhos. E conduziu todos os seus rebanhos, junto com todos os bens que havia acumulado em Padarã, para ir à terra de Canaã, a casa de seu pai Isaque. Aí diz assim, enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel... roubou de seu pai os seus ídolos. Gente, olha só, ela vai e rouba do pai dela as imagens, né? Os ídolos que ele tinha, né? E aí diz assim no 20. E foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e atravessando Eufrates foi para os montes de Gileade. Então ele foi embora, simplesmente fugiu. Mas a gente vê aqui que a sua esposa, né, quando ele sai ali, né, ela rouba o seu próprio pai. E porque eles tinham esse costume ali, né, de idolatrar ídolos pequenos. Deveria ser aqueles ídolozinhos, mini ídolos, né, igual a gente vê nos costumes de hoje, os santinhos pequenininhos. E é só Deus. Vamos continuar. Labão persegue Jacó. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. E aí, 3 dias depois, ele ficou sabendo que Jacó tinha fugido. Pensa só, como é que Labão ficou. Todo enfurecido. Mamãe, você tá passando? A live, né? Tá bom. Tá bom? Te amo. Também te amo. Muito. Tomando consigo os homens de suas famílias, perseguiu Jacó por 7 dias e alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu, cuidado, não diga nada a Jacó e não lhe faça promessa nem ameaças. Olha, o próprio Deus apareceu a Labão, né? Então, foi uma maneira, né, de Deus adverti-lo. Deus advertiu, porque Deus sabia tudo que
ele tinha passado, né? Porque Labão era um homem idólatra, tá? Então, ele fugiu, como ele fugiu ali de Esaú. Tava assim... Mãe, posso ficar com o meu carrinho? Pode, meu amor. Então, Jacó tinha essa situação de fugir. Fugiu de Esaú, agora está fugindo de Labão, né? E diz assim, e aí... me chama muita atenção aqui quando Deus aparece a Labão em sonho, né? E Deus o adverte. Não. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou, Jacó, o que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fosse prisioneiro de guerra. Então ele estava se sentindo tipo que é ladrão, né? Como eu posso dizer? Lesado. A palavra é lesado. Aí no 27. Por que você me enganou, fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos ao som dos tamborins. Ele falou assim, ó, Jacó, se você tivesse me avisado, eu tinha dado uma festa, tá? Não precisava você sair escondido, né? Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me dele. Você foi insensato, né? Então, Jacó, você foi insensato. Né? Você não deixou eu beijar minhas filhas, você não deixou eu beijar meus netos, ou seja, né, há um conflito de sentimentos aqui. Então a gente vê que Jacó, ele vivia enganando, até na hora de sair, ele fugiu, né? Então, é bem complicado, né? E a gente vê aqui também que no 29 tem o poder para prejudicá-lo, mas da noite passada, Deus do pai de você me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó e não lhe faça promessas e ameaças. Então, o próprio Deus interviu. Porque Deus sabia que Labão, se quisesse fazer mal a Jacó, faria, né? Mas Deus o que? Interviu, tá? Na situação. Mostrando que não era para ele tocar em Deus. Em Jacó, porque Deus havia advertido no 30. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Ainda tem o roubo, né? De sua esposa que roubou. O roubo que ela fez ali no versículo 19, tá? Então ainda tinha o roubo. E aí, Jacó, sem saber nada, né? Fez a situação de Jacó aqui, como assim? Jacó respondeu a Labão, tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Aí ele pensou, às vezes você pensa precipitadamente algo que não está para acontecer. Esse dia aconteceu comigo aqui em casa. A pessoa tira conclusões precipitadas sem saber realmente qual é a situação. Isso é muito complicado, né? Eu vou até marcar aqui. 31. E aí, continuando. Quanto aos seus deuses, quem foi encontrado com ele não ficará vivo na presença do nosso parente. Veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertence, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel havia roubado. Olha a inocência, né? Sua própria esposa havia roubado o pai. Olha a situação que Raquel colocou Jacó. Jacó era enganador, agora é ladrão também. A sua esposa. Ai, Jesus, olha Deus. Vamos continuar. E aí, Jacó, ele fala assim, da inocência, que ele não imaginava, né? Que a sua amada esposa tinha roubado seu pai. Olha a situação. E ele também estava sendo enganado pela sua esposa. Aí diz no 33. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado, olha só, a artimanha de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo
e estava sentado em cima. Labão vasculhou todas as tendas, mas nada encontrou. Raquel disse a seu pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. E ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Mentiu, né? Era uma mentirosa também. Roubando ídolo, sabendo de tudo que Deus fez, ainda estava roubando ídolo. Mentirosa. E aí, a gente vê aqui uma situação assim de idolatria, de mentira, de engano, de fraude, uma situação assim, nossa, terrível, gente. Ela enganando o pai. Assim, o pai roubou o esposo dela, e aí fica aquela meia confusão, daí o esposo sai sem avisar pro pai, daí depois ela rouba os ídolos do pai, ela engana o pai, engana o esposo que não sabe, então assim, uma situação terrível, né? E a gente vê aqui que no 36, Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Amém, meu amor, Deus abençoe você. Você já vasculhou tudo que me pertence, encontrou algo que lhe pertence? Então, coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles lhe julguem entre nós. 20 anos estive com você e suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Então, Jacó começa a dizer, né? O que lhe sucedeu, por que ele estava fazendo isso e que ele não tinha feito nada, né? E aí ele diz assim no 39, eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumi o prejuízo, e você pedia contas de todo animal roubado de dia e de noite. Então, ali a gente vê que Jacó, ele fala, igreja, a gente está num tempo onde eu acho muito engraçado. Não, Manuel, por favor, só um pouquinho. As pessoas acham que a gente não deve falar o que a gente sente, né? Se você fala, nossa, você está procurando contenda. Não, a gente tem que falar, né? Se você não está legal e você tem a oportunidade de falar o que você sente, fala. Não guarde para você. Porque a gente tem que parar de ser hipócrita. A pessoa mente, rouba, engana, faz o que quer e tem um monte de gente aplaudindo. Mas você que é prejudicada, você sabe dos seus sentimentos, você tem que falar, tá? Não fique calado, fale. Fale e fale e fale, tá bom? Eu não estou falando de brigar, eu estou falando de falar, tá? Porque é uma cura da libertação pela fala. Eu sou psicóloga também, né? Quem me acompanha sabe. Então tem a cura pela fala, a gente fala, muitas vezes a gente fica com sentimentos guardados, que nos mutila, que nos machuca por causa do outro, não. Você tem que falar. Uma coisa é você ter misericórdia, outra coisa é você ajudar, e outra coisa é você se automutilar por causa do outro. Então, se você tem a oportunidade de falar, fale. Tudo bem? Igual Jacó aqui falou com Labão. Então, a gente vê aqui no 40, ele relatou: o calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos, né? Então ele contando, eu trabalhei por você, foram 20 anos, né? No sol, então, no frio, com os olhos cansados. Então assim, eu não trabalhei, não foi de graça. O que eu tenho foi Deus. E aí ele fala bem assim, 6 anos por seus rebanhos e 10 vezes você alterou o meu salário. Então, assim, ele fala, tem que falar, igreja. Eu sou totalmente contra. Você tem alguma coisa para falar pro seu esposo, para sua mãe, você fala para todo mundo e você não fala para eles. Tem que falar pra pessoa. Não é pros outros, é pra pessoa, tá? A gente tem que se libertar pela fala, tá bom? Isso é muito importante. E diz assim, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada ele manifestou a sua decisão, né? Então, houve uma interferência divina de Deus, tá? Houve uma interferência divina de Deus. Tá? Deus, próprio Deus interferiu nessa situação, tá?
Então, a gente vê que Deus, ele era com Jacó. Aí, agora vem o acordo entre Labão e Jacó. Porque Deus viu tudo que Labão fez com Jacó e Jacó falou, né? Então, a gente tem que falar, né? Às vezes a gente guarda e só sofre por causa dos outros. Nós temos que falar, tá? Labão responde a Jacó: as mulheres são minhas filhas e filhos são meus, e os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora eu e você um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e colocou em pé como coluna e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e os amontoaram. Depois comeram ali ao lado do monte de pedras. E Labão chamou Jegar, Saduta, e Jacó chamou Galeade. Labão disse: este monte de pedra é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje, por isso foi chamado Galeade. Foi também chamado Mispa, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, a mim e você, quando estivermos separados um do outro. Então, Labão sabia que os netos, a filha, né, tudo que Jacó estava, era dele. Então, eles fizeram um acordo, tá? Mas Deus era com Jacó, né? Então, a gente vê que ele põe aqui que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Olha que coisa linda. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-la, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se que Deus é testemunha entre mim e você. Olha que forte, igreja. E aí, ele faz, né? Olha que coisa linda, né? Que Labão fala no 50, né? Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-la, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se que Deus é testemunha entre mim e você. E disse Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedra e essa coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para ajudá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Então, houve uma separação, né? Você fica desse lado e eu fico do outro lado, tá? Então, mas você cuida das minhas filhas. Aí ele diz em 53, que o Deus de Abraão, o Deus de Naó, Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor do seu... Aqui, vamos lá. Então Jacó fez um juramento em nome do temor do seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para a refeição, depois de comer e passar a noite ali. Na manhã seguinte, diz assim: Labão beijou seus netos, suas filhas, os abençoou e depois voltou para sua terra. Então, houve uma falta de comunicação aqui também, né? Porque Labão, ele foi... Você foi embora, você não falou nada, você não despediu. Como assim? Você foi embora com as minhas filhas, com os meus netos, né? Então, houve ali uma separação, um mal entendido, porque Isaac achou que Labão não permitiria que ele fosse embora com as suas filhas e seus netos, né? Mas ali no final, Deus interviu e houve uma aliança, né, entre ambos. Muitas vezes Deus intervém na minha e na sua história, né? Muitas vezes a gente erra e Deus, pela sua soberania, pela sua misericórdia, Ele nos ajuda, Ele nos restitui, Ele nos honra, né? Porque Deus, Ele vê coisas e ouve coisas que eu e você não vê, não ouve e nem sabe e muitas vezes não saberemos, amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, com a paz. Tá bom, mãe?